Amém? Abra sua Bíblia em 1 de Reis, capítulo 3. A gente vai ler a partir do versículo 5 ao 13. Fala comigo, 1 de Reis, capítulo 3. Se tu não achou ainda, irmão, baixa o aplicativo, que vai ser mais rápido. Amém? 1 de Reis, capítulo 3, versículos 5 a 13. Hoje a gente vai ler bastante a Bíblia. O rei, fala comigo, o rei, que era Salomão, foi a Gibeão para lá oferecer sacrifícios, porque era o lugar mais alto e mais importante. Naquele altar, Salomão ofereceu 1000 holocaustos em Gibeão. O Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos, e Deus lhe disse: peça o que você quiser que eu vou te dar. Salomão respondeu: fosse muito bondoso com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração diante da tua face. Mantiveste para com ele essa grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança. Fala assim comigo, eu não passo de uma criança. Eu não sei como agir. Como eu devo agir? Teu servo está no meio do teu povo que escolhesse, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensível para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que eu farei como você pediu, e lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, e nem haverá ninguém depois de você. Também lhe dou o que você nem me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante todos os dias da sua vida. Coloca a mão no teu coração e fecha os seus olhos comigo hoje, querido. Pai, eu sei que o Senhor está aqui não por uma afirmação de uma canção, mas porque a tua palavra confere. Sei que o Senhor me escuta. O Senhor vê, esquadrinha o nosso coração. Pai, no nome de Jesus, eu te peço que hoje cada coração seja esquadrinhado. Mas eu creio, Pai, que há um favor hoje para sabedoria, inteligência e para acessar até aquilo que a gente não pediu. Obrigado, Deus, porque eu posso crer que muitos aqui, aqueles que entenderem, vão acessar aquilo que nem sequer pediram. Porque muitos aqui estão como Salomão, Senhor, se sentindo pequenos, pesados, incapazes. Mas hoje é o dia de receber algo do céu. Uma capacitação, Deus, para conduzir aquilo que o céu já nos deu para conduzir. Abra nossa mente, abra os nossos olhos, porque não adianta ver se a gente não enxergar. Revela os teus caminhos, como Paulo orou, libera sobre nós espírito de sabedoria e revelação. Porque se revelação tem um irmão, se chama sabedoria. Eles caminham juntos de mão dadas. Libera sobre nós hoje, Pai, espírito de sabedoria e revelação, para que a gente possa ver, compreender, entender e adentrar na tua boa, perfeita e agradável vontade, no nome de Jesus. Quem pode dizer amém, diz amém, aleluia. Pode se sentar, querido, querida. Hoje o tema da mensagem não desista, busque sabedoria. Fala para você, não desista, busque sabedoria.
Semana passada eu preguei sobre cansei, busque descanso. Hoje eu quero falar sobre não desista, busque sabedoria. Esse texto que a gente acabou de ler, querido, é o rei Salomão. E como a Bíblia mesmo fala, o maior rei de todos os tempos. Sim, de fato, Davi é o nome mais citado depois de Jesus na Bíblia, mas Salomão em grandeza supera qualquer rei. As suas riquezas hoje, se forem calculadas, era como se todos os reis da terra juntos não dariam 40% das riquezas de Salomão. Ele prosperou num deserto, ele cresceu ainda quando era pequeno. Mas esse texto a gente está vendo que esse jovem ele está se deparando, irmão, com uma responsabilidade tremenda. Tremenda. Substituir Davi. Ele não está substituindo Manassés, um rei promíscuo. Ele não está substituindo Asa. Ele não está substituindo os reis que deterioraram a fé em Israel. Ele está substituindo talvez o maior rei de todos os tempos. Aquele que a Bíblia fala que é segundo o coração de Deus. Aquele que é o único que na genealogia de Jesus, no Novo Testamento, ele é citado, Davi, o filho de Jessé. Salomão aqui ainda não era sábio. Ele tinha só herdado, irmão, o trono. Ele não tinha pedido por isso, ele havia herdado isso. Então, ele relata que havia nele muito peso e muito fardo. Fala comigo, muito peso e muito fardo. Ele fala, Deus, o povo é numeroso, há muitos entre eles. Como eu poderei governar esse povo, Senhor? Interessante que Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículo 16 em diante, ele fala assim, eu oro e eu gemo todos os dias, chorando com lágrimas, para que vocês recebam espírito de sabedoria e revelação. Fala comigo, sabedoria e revelação. Revelação, ação revelada. Fala comigo, ação revelada. Deus está revelando o que Ele está fazendo, para onde Ele está indo. Agora, por que sabedoria? Porque não adianta eu ter revelação se eu não tenho sabedoria. Por quê? Porque a revelação é uma ação que foi revelada. Agora, a sabedoria é como eu vou agir mediante aquilo que Deus me revelou. O que Salomão está pedindo aqui para Deus é, Deus, eu já entendi. Eu sou o próximo rei. Eu escutei as histórias do meu pai. Meu pai foi um cara que ergueu um tabernáculo de adoração. Guerras e mais guerras. E histórias tremendas. O que meu pai derrubou um gigante. Meu pai era um herói, eu já entendi. Eu sou filho do herói. Eu sou filho do homem que o Senhor procurou. Homem segundo o teu coração. Mas eu ainda sou um menino, ainda sou um filho. Eu preciso de sabedoria. Dentre todas as coisas, Salomão podia ter pedido, como o próprio Deus fala, riqueza. Ou simplesmente mata os meus inimigos. Vamos ser sinceros, quantos de nós sabedoria estaria ao menos nos 5 primeiros pedidos da nossa lista de oração com Deus? Talvez não estaria nem nas 10. Talvez lá na primeira estaria o seu filho que você tanto sonha, a sua casa própria que você tanto almeja, o seu visto que você tanto aguarda, a sua restauração financeira que você tanto orou. Poucos de nós de fato pediriam sabedoria. E de fato Salomão, sem entender, entendeu. Ele fala, Deus, eu quero sabedoria para discernir o bem e o mal, para governar esse povo, para saber de sim, fazer distinção, compreensão. Aí Deus fala, cara, você pediu algo que eu não esperava, então você vai receber até aquilo que você não pediu. Agora eu começo a mensagem entendendo a base, fala comigo a base da sabedoria. Essa semana eu conversava com um irmão e ele se alegrava o fato dele ser organizado, e organização é uma virtude. Ele falou assim, pastor, eu sou organizado, eu juntei dinheiro para ter 6 meses de vida e eu consigo fazer isso e aquilo, eu sou extremamente organizado. E eu sei que o mundo hoje, o coach, o evangelho, o coach, ele te fala que organização é sabedoria. Não, organização é inteligência, não é sabedoria. Salomão está nos dizendo aqui como é que começa a sabedoria. Pergunta para mim, como é que começa a sabedoria? Não é quando eu tenho. Sabedoria não é sobre o que eu tenho, o que eu consegui juntar com a minha inteligência, com a minha organização, com a minha diligência. A Bíblia diz que Salomão sobe a um alto lugar e sacrifica. Aí porque ele sacrificou, Deus deu um sonho para ele e falou assim, já que tu sacrificou, pede o que tu quiseres, eu te darei.
Por quê, irmão? Porque sabedoria, a porta da sabedoria não é sobre o que eu tenho, o que eu consegui juntar, mas o quanto eu estou disposto a entregar. Porque sábio não é aquele que junta. Não é quando eu tenho, fala comigo, é quando eu entrego. Sabedoria não é quando eu tenho tudo sob o meu controle. Não. É quando eu sacrifico o meu controle. Sabedoria não é quando tudo está de forma organizada e em ordem. Não, sabedoria é quando eu sacrifico. Quando eu sacrifico. Você está me entendendo? Eu sei que as pessoas, o mundo hoje diz, cara, se organiza, não tem problema se organizar, se organiza, você vai ouvir isso amanhã. Mas e se tudo que Deus quer te dar hoje é sabedoria? Eu volto a te dizer, sabedoria não é sobre aquilo que eu juntei, mas é sobre o que eu decidi entregar nas mãos de Deus. Fala comigo, sabedoria não é inteligência. Tem muita gente que é inteligente, irmão, mas não é sábio. Agora, dificilmente você vai achar alguém sábio que não é inteligente. Então, o que é sabedoria, pastor? A gente vai caminhar um pouco sobre isso, porque, aliás, de certa forma, a gente vive na era da maior informação. Antigamente, quando eu era menino, muito tempo atrás, alguém chegava com informação e falava assim, qual o animal mais rápido? Aí você falava assim, a chitara, lá da África. Aí ficava com a chitara, por quê? Porque, irmão, se não tinha livro ou disposição para ir na biblioteca, eu ia ficar com a sabedoria popular. O animal mais rápido é a chitara. Agora hoje tu fala qualquer coisa pro teu filho, para onde é que ele corre, ele nem te respeita mais, irmão. Ele vai para Alex e pergunta. Qual o animal mais rápido? Por quê? Porque a Alexa está lá, irmão, disponível. Informação está disponível. Por quê? Eu acredito, irmão, que dentre todas as intoxicações sociais que a gente vive uma infoxicação. Tem nisso essa palavra existe. Fala comigo, infoxicação. É uma intoxicação de tanta informação. E ao mesmo tempo que a gente é uma geração totalmente infoxicada, uma geração com tanta informação que a nossa geração passada nunca teve, a gente é, sem sombra de dúvida, a geração com menor teor de sabedoria. Nós temos muita informação, mas nós temos sabedoria social, espiritual, relacional. Sabe-se muita coisa, mas não sabe escolher, não sabe viver. É o ápice da informação e ao mesmo tempo é a queda da sabedoria. Você sabe de tudo, mas ao mesmo tempo o seu nível de sabedoria está lá embaixo. Interessante que a palavra sabedoria, ela tem origem no latim, que fala sapere. E sapere, ela é a junção de duas palavras que na nossa gramática em português, elas são distintas, mas no latim elas são únicas. Fala comigo, saber e sabor. Então a origem da palavra sabedoria é sapere, ou seja, saber e sabor. E se eu vou tentar entender o que significa saber e sabor, fala comigo, pensar e experimentar. Então, sabedoria na sua origem significa pensar e experimentar. Sabedoria não é quando eu sei de tudo, mas é quando eu escolho corretamente até o pouco que eu tenho. Sabedoria é quando eu sei fazer escolhas certas. Fala comigo, escolher corretamente. Sabedoria é viver corretamente. Não adianta eu saber e ter. Se eu não escolho corretamente, eu não vivo corretamente. Isaac Newton, um dos maiores gênios da história da humanidade, ele fala assim que o que a gente sabe é uma gota e o que a gente ignora é um oceano. O que a gente sabe é uma gota, mas o que ignora é o oceano. Mas isso é o que Newton fala sobre sabedoria, isso é o que o latim fala de sabedoria. Mas o que de fato o sábio, o menino que ainda era menino, Salomão, o autor de Provérbios, fala o que é sabedoria. Porque ninguém melhor do que ele mesmo para falar do que é sabedoria. Abra a tua Bíblia em Provérbios capítulo 8, versículo 10. Fala assim: aceitem o meu ensino, em vez de prata e conhecimento, em lugar de ouro escolhido, porque a sabedoria
é melhor do que as joias. Tudo que se possa desejar não se compara com ela. Ou seja, aqui está falando, ele já é o pós, o que Deus deu para ele. Então ele está comprovando, cara, eu pedi certo, foi correto, porque tudo que você possa pedir, peça sabedoria. Aí olha agora no versículo 12. Eu, a sabedoria. Agora a sabedoria se coloca em primeira pessoa. Moro com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu, a sabedoria, odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca que fala coisas perversas. Meu é o conselho e a verdade e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meio de mim os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam. Os que me procuram de madrugada me encontrarão. Agora para pensar, um parêntese aqui. Quem cresceu ouvindo esse chavão que se tu buscar a Deus de madrugada, ele vai se revelar? Quem está dizendo aqui que deve ser buscado de madrugada e se a gente buscar de madrugada vai encontrar? É Deus? Não, sabedoria. O contexto que talvez a gente passou a vida inteira achando, busca Deus de madrugada, irmão, porque a fila é menor. Busca Deus de madrugada, irmão, porque não tem ninguém falando. Não, o que o sábio está falando aqui é busca sabedoria, porque no versículo 12 ele coloca a primeira pessoa, eu, sabedoria. Eu amo os que me amam, e os que me procuram de madrugada me encontrarão. Aí olha o que ela fala, a sabedoria fala para quem procura ela de madrugada. Encontrarão riquezas e honra. Estão comigo. Estão com quem? Fala, está com ele. Está dentro dele. Você entende que não está fora, está dentro? Riquezas e honra estão comigo. Bem duráveis e justiça. O meu fruto é melhor que o ouro, do que o ouro refinado. E o meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Olha aí, quer investir em bitcoins? Não, investe em sabedoria. Fala comigo, rendimento. É o que ele está falando. Ei, o meu rendimento é melhor do que a prata escolhida. O maior investimento é a sabedoria. Eu ando pelo caminho da justiça e sigo as veredas do juízo, para adotar de bens os que amam e enchê-los de tesouros. Fala comigo, a sabedoria é uma pessoa. Aí a gente continua no versículo 22 em diante. Eu falei hoje, você vai ler a Bíblia. Versículo 22 em diante fala assim: o Senhor, agora olha o que a sabedoria fala, ok. Eu amo os que me buscam de madrugada, e quem me achar vai encontrar riquezas, coisas insondáveis. Agora o Senhor, ele já coloca agora uma outra pessoa, me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Eu fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Uau. Uau, Gênesis 1, capítulo 1 fala o quê? E no princípio a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor parava sobre a terra. E no versículo 3, que é que Deus fala? E Deus disse, fala comigo, e Deus disse, haja luz. E houve luz. Mas sabedoria está dizendo que estava com o Senhor desde o início da criação. Sabe o que é mais doido, irmão? É que a Bíblia fala que Deus só cria o sol no terceiro dia. Mas no primeiro dia já havia luz. João capítulo 8, versículo 12. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Por quê? Porque o que de fato traz clareza para a tua vida não são as coisas criadas, mas é aquele que já estava na criação com o Senhor desde o início dela. Quando ele disse, haja luz, Jesus saiu dele e começou a reinar, porque ele é a luz. Ele é a luz. Aí ele continua, nasci antes de haver abismo, quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo.
eu estava lá. E ele preparava os céus. Quando traçava o horizonte, abre a face do abismo. Eu estava lá quando ele firmava as nuvens de cima. Quando estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava ao mar os seus limites. Para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o seu tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto com os filhos dos homens. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos, sabedoria. Ouçam o ensino, sejam sábios e não rejeitem. Porque feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas. Fala comigo, portas. Esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra vida e alcança favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. E todos que me odeiam, amam a morte. Mais uma vez a gente acabou de ler um texto, a gente já entendeu. Fala comigo, não é Deus que você tem que buscar de madrugada. É sabedoria. Nós precisamos buscar sabedoria. A gente já entendeu que se a luz veio no primeiro dia e o sol no terceiro, então tem alguma coisa, tem uma misticidade na sabedoria. Por quê? Porque sabedoria no versículo 12 se coloca em primeira pessoa, fala comigo, eu! Então sabedoria não é um saber, não é uma ideia, é uma pessoa. Por isso que o próprio Cristo fala, eu sou a luz do mundo. Agora olha o que ele está dizendo que acontece. Se você buscar a sabedoria de madrugada com firmeza. Fala comigo, riquezas e honra. Uau. Eu não sei quem sabe a distinção de dinheiro e riqueza, irmão. Dinheiro é o que o teu trabalho alcança. Riqueza é o que o favor de Deus derrama. Por quê? Porque riqueza sempre vem com honra. Dinheiro nem sempre é honrado, mas riqueza tem honra. Por quê? Porque a honra é a autoridade que eu recebo para usufruir daquilo que a riqueza me proporciona. Por isso que a Bíblia fala, quando você encontra sabedoria, você não é daquele tipo que trabalha e as contas não pagam, trabalha e não consegue usufruir. Não! Quando você encontra sabedoria, você de fato acha a riqueza e a honra. Bens duráveis. Fala comigo, legado. Quer deixar uma casa para o teu filho? Quer deixar uma herança para os teus filhos, para a tua família? Sabedoria. Aí fala justiça, fala comigo, justiça e rendimento. Justiça vem do hebraico de sedecar, fala comigo, posição correta. Por quê? Porque por onde um sábio passa, irmão, ele traz posição correta com as pessoas que tocam nele. Ele traz endireitamento. E aí ele termina e fala, mas quem me encontrar vai ser feliz. Por quê? Porque vai achar vida e favor. Quando você encontra só a sabedoria, a tua empresa que não tinha vida, agora tem vida. Quando tu encontra a sabedoria, teu casamento que tu já tinha desistido, agora vai florescer. Por quê? Porque na sabedoria, e dentro da sabedoria, há vida e favor. Agora, quem já ouviu aquela expressão, Deus abre uma porta? Não, irmão, não é Deus que abre a porta. É a sabedoria que abre a porta. Para quem está lá, rodando, vigiando, esperando a porta se abrir. Por quê? Porque porta só abre para quem busca sabedoria. Por quê, irmão? Porque não é o favor que abre a porta, é a sabedoria que abre a porta. E porque eu entrei na porta que a sabedoria abriu, eu encontro o favor. É isso que a Bíblia está falando. Quando você me encontrar, você entrará pela porta e achará vida e favor. Fala comigo, vida e favor. Agora, quem não acha sabedoria? Quem desiste de buscar sabedoria? Para pensar comigo, irmão. Deus, o Criador dos céus e da terra, o grande arquiteto do universo, aquele que era, que é e que há de vir. O próprio Deus, quando estava criando todas as coisas, consultou sabedoria para trazer os limites corretos da terra e o mar, para que um não transgredisse o outro. Se o próprio Deus buscou sabedoria, por que você não busca sabedoria para construir a tua vida? O próprio Deus recorreu à sabedoria, por que a gente não recorre à sabedoria?
que é que acontece quando a gente não recorre à sabedoria? O próprio sábio fala, a gente violenta a própria alma. Ansiedade, depressão, pânico, medo. São reflexos de pessoas que não têm sabedoria, que não buscaram sabedoria. E automaticamente o quê? A morte. Sabe aquele tipo de gente que fala assim, não tô nem aí, não vou resolver isso não, e que se exploda e que já era. É uma autossabotagem. Você não está procurando resolver o seu problema, você não está procurando soluções para restaurar aquela situação, você entregou. É uma autossabotagem. E essa autossabotagem acontece externamente e interiormente. Porque muito da tua ansiedade, do teu medo, do teu pânico, da tua depressão, é uma falta de entendimento do que é a sabedoria, de onde está a sabedoria. Porque a Bíblia diz que quem acha é feliz e encontra vida, favor, riqueza e legado. Alguém diz um amém, hein, Jesus? Você pode ter tudo. Você pode ter tudo. Bom nome, um bom visto, uma boa casa, uma boa empresa, uma boa conta. Mas se você não tiver sabedoria, você vai acabar arruinando a sua alma e se entregando à morte. Agora, onde é que eu busco sabedoria? Fala comigo, com quem está a sabedoria? Vou falar sobre 3 pilares de sabedoria. O primeiro, fala comigo, é revelação. Revelação. Tiago capítulo 1, versículo 5, fala assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedido. Quem é a fonte da tua sabedoria? Teu pastor, tua igreja, teu guru predileto, teu professor da universidade? Não, é Deus. Deus é a fonte da sabedoria, porque o pilar principal da sabedoria, fala comigo, é a revelação. E aí o sábio continua, Provérbios capítulo 9, versículo 10, fala assim, o temor do Senhor, fala comigo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, pastor, por onde eu começo? Temor, Senhor. Temor ao Senhor. Temor pode ser medo, fear, mas eu gosto dos originais. No original, temor significa ser visto. Fala comigo, ser visto. Ou seja, alguém está me vendo. Então o que é que o salmista está dizendo? Ei, sabe quando é que a sabedoria começa? Não é a sabedoria ainda, é uma jornada que você vai guiar. A sabedoria ela começa quando você tem temor ao Senhor, ou seja, quando você sabe que Deus está te vendo, quando ninguém está te vendo, quando você sabe que Deus esquadrinha teu coração e sabe qual é a intenção correta dele, aí sim virá sobre ti o quê? O princípio da sabedoria. Por quê? Porque se eu sei que Deus está vendo todas as coisas, vai mudar a minha forma de agir e também vai mudar a minha forma de acreditar. Por quê? Porque eu acredito na onisciência e onipresença de Deus. Tanta gente, irmão, se perde no meio do caminho. Por quê? Porque dentro deles, eles afirmam, Deus não está vendo. Deus não está vendo. Ah, pastor, mas não, Deus não está vendo, não. Queridos, existem 3 lugares perigosos na terra para você. Fala comigo, 3. O deserto das suas carências, o pináculo da soberba religiosa e o mirante da glória humana. Todos esses, Jesus foi provado em um só, Lucas 4. Com o que ele respondeu? Fala comigo, sabedoria. Transforma o pão, não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque ele sabia que estava sendo visto. Quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Deus vê, querido, e Ele está vendo. É o princípio da sabedoria, é a onisciência, saber que Deus está lá, Deus está vendo, Deus já está lá. Deus estava no teu passado, está no teu presente, já está no teu futuro, para que chorar? A dúvida é o principal pastor do ateísmo. Ah, pastor, tem gente que chega, eu vou morrer. Por quê? Não, porque, irmão querido, Deus já está lá. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Por quê? Porque eu sei que Ele está vendo. Ele já está lá. Já está tudo resolvido. Já se resolveu, já está se resolvendo. Quem está me entendendo?
Por quê, irmão? Porque sabedoria não está escondida, irmão. Não, eu tenho que fazer aqui 15 horas de jejum e oração, ficar lá na campanha. Não, irmão. Você só faz campanha para acessar aquilo que você não entendeu, porque quando você entende, você já acessa sem campanha nenhuma. Por quê? Porque Deus não está se escondendo, não. Não, pastor, mas sabedoria, não! Sabedoria não está escondida, pelo contrário, ela está gritando. Provérbios capítulo 1, versículo 20 ao 22, fala assim: a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Sabe aquela situação que você não está ouvindo nada, a sabedoria está gritando, irmão, lá na quina: ei, olha para mim, não desiste, busca sabedoria. A sabedoria grita, clama. Fala comigo nas ruas, nas praças, nos lugares mais barulhentos, nas portas das cidades faz o seu discurso. Mas o versículo 24 ele fala: mas os que rejeitaram o meu convite, ninguém se importou quando eu estendi a minha mão. De novo, querido, sabedoria tem boca? Sabedoria está estendendo a mão. Sabedoria grita, tem discurso. A gente já entendeu que a luz era Jesus. Fala comigo: sabedoria tem boca, tem mão, caminha porque diz que tem que ser perseguido. E sabedoria também tem nome. Chama Yeshua HaMashiach, o Messias de Deus. Agora sabe o que é mais forte? Se sabedoria vem daquela palavra latim que a gente acabou de ler, sopere, que significa saber e sabor. Fala comigo: saber e sabor. Ou seja, pensar e experimentar. Agora, se sabedoria é saber e sabor, pensar e experimentar, mas sabedoria não é um ideal, é uma pessoa. Então eu sou sábio quando penso igual a Cristo, e eu sou sábio quando sinto igual a Cristo, porque experimentar é sentir. Quer ser sábio? Tenha a mente de Cristo. Pense igual a Cristo. Quer ser sábio? Sinta igual a Cristo. Experimenta igual a Cristo, porque sabedoria é saber e saborear, é pensar e experimentar. Você está me entendendo? Nós precisamos, querido, crescer nessa jornada. Essa semana eu estava, meu Deus, o que é que eu prego essa semana? E eu escutei de fato um grito quando eu estava dirigindo, e o Espírito Santo falou assim: sabedoria está gritando. Está gritando nesse lugar. Por quê, querido? Porque muito do que você espera, luta e batalha, não alcançou ainda porque te falta sabedoria. E sabedoria o que é? Fala comigo: a pensar igual a Cristo, sentir igual a Cristo. Por isso João capítulo 1, versículo 14 fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Antes de haver a luz, houve o quê? Um verbo, e disse Deus. Jesus era o verbo de Deus e decidiu habitar entre nós. Porque, querido, de fato eu falo novamente, sabedoria é um conceito. Não é um conceito, é uma pessoa. Fala comigo: é uma pessoa. Por quê? Porque é uma revelação. É revelado. Segundo pilar, fala comigo: como eu adquiro sabedoria? Fala comigo: razão. Primeiro pilar, revelação. Segundo pilar, razão. E aí que te vai, talvez a tua fé choca. Quer dizer que não vai ser orando no tchaca, no tchu, no ancha, no vrai, no vrem, no tei, no chá. Tem também, irmão. Porque se Jesus é sabedoria, ele também é uma revelação. Mas um dos pilares da sabedoria, fala comigo, é a razão. Um dos pilares da sabedoria é a razão. Porque tem gente que acha que ter fé é a morte da razão. Não, querido, fé não é a morte da razão, mas é quando a razão encontra em mim descanso. Eu vou repetir: fé não é a morte da razão. Fé é o descanso da razão. Porque a gente cresceu sendo ensinado que fé é o antinatural. Não, eu sou um ser humano antinatural. Não, querido, a fé não te transforma num ser humano antinatural. A fé te transforma num ser humano sobrenatural. Não está de encontro, está sobre. Então a razão é um fundamento. É sobre, fala comigo, sobrenatural. Então a fé não é negar a razão. A fé é quando a razão encontra um descanso. Eu sei, talvez hoje você veio aqui atrás de uma profecia. Nada contra. Amo profecia.
Mas cuidado com essa busca desesperada por uma palavra profética, porque foi o desespero em busca de revelação que fez com que Saul acabasse na casa de uma bruxa. Fala comigo, eu preciso buscar sabedoria. E como é que eu busco sabedoria? Buscando. Insistindo. Gastando tempo. Por quê, irmão? Porque sabedoria você não compra. Pastor, e como é que eu adquiro sabedoria? A Bíblia já falou, trocando por tempo. Fala comigo, tempo é prioridade. Eu não sei se você sabe, tudo que você compra, você pode ir na loja devolver e reembolsar, mas tempo não, passou. Por isso que tempo é a única coisa que te dá acesso à sabedoria. Porque uma coisa valiosa só pode ser trocada por uma coisa tão valiosa quanto. Orar é de graça, mas custa o teu tempo. Adorar a Deus é de graça, mas custa o teu tempo. Vir na igreja no domingo, cansado, é de graça. Bem, não em todos os lugares, mas custa o teu tempo. Ouvir uma pregação é de graça. Não em todos os lugares, mas custa o teu tempo. Sentar para conversar com o teu pastor, um conselho, é de graça. Não em todos os lugares. Tá difícil, eu vou ter que falar não em todos os lugares, em tudo. Mas custa o teu tempo. Por quê? Porque sabedoria só vem quando você troca aquilo que é de mais valioso. Fala comigo, tempo. Tempo. Pitágoras, um dos maiores sábios gregos, o cara que criou a matemática, a astrologia, música, ele fala, escuta e serás sábio. Por quê? Porque o começo da sabedoria é o silêncio. Fala para você, é o silêncio. Irmão, quer ter sucesso aqui nos Estados Unidos? Quem quer? Levanta a mão. Irmão, você tem que querer ter sucesso. Hein? Senão amanhã a gente vai injetar uma ambição nesse povo, viu, Hans? O quê? Eu quero! Fala aí! Amém! Agora sabe como é que você obtém sucesso aqui na América? Eu sei, todo mundo te fala, aprende inglês, ajuda. Fala comigo, inglês ajuda. Mas o verdadeiro sucesso aqui na América ou no Brasil, irmão, não é quando você falar um idioma da terra, não é quando eu sou poliglota, falo inglês, português, espanhol, não é isso. O verdadeiro sucesso da sabedoria vem quando o silêncio é o teu principal idioma. Aprenda a dar o silêncio certo para a fala errada. Porque tem muita gente que fala bem, fala 3 línguas, mas não tem sabedoria, irmão. Tem inteligência, mas não tem sabedoria. Porque não controla a língua, não controla a boca. Por isso que Pitágoras está dizendo. Por que Pitágoras, pastor, o senhor está citando Pitágoras? Estou. Porque a minha Bíblia diz que sabedoria está gritando por todos os lugares, dizendo assim, olha, escuta! Escuta! Mais do que você fala. Observa, o sábio fala o quê? Observa, vai as formigas. É sabedoria. Fala comigo, medita. Por quê? Porque sabedoria nasce na observação, na meditação, queridos. Muitos veem, mas poucos observam. Fala comigo, quando eu leio, os meus olhos passam. Mas quando eu medito, meus olhos se fecham. Por quê? Porque aí eu estou imaginando aquilo que meus olhos viram. Não tem como você adquirir sabedoria só lendo. Não tem como você adquirir sabedoria só vindo aqui, prestando atenção, anotando o que a gente está falando no domingo. Não, você tem que meditar. Você tem que imaginar aquilo que foi falado, aquilo que os seus olhos viram. Fala comigo, meditar. Imaginar. Observar. Ou seja, quando você vê um bom exemplo, tente imitá-lo. Porque você está observando. Eu sou um esponja. Eu chego no lugar, primeiro eu fico calado. Eu não sou de ficar, não, eu fico calado. Eu me lembro quando eu fiz CFNAI, muitos anos atrás, a gente tinha uma reunião de pastores, mais de 14 pastores de denominações diferentes, toda quarta-feira. Toda quarta-feira alguém falava e por 3 meses eu fiquei calado, irmão. Aí no final dos 3 meses falaram assim, mas, Paraíba, que eles me chamavam de Paraíba. Tem nada para falar? Não, eu fiz não, querido. Numa sala com tantos professores, eu decidi ser aluno. Por quê? Porque eu estava observando. Porque a sabedoria vem na observação. Se você achou um bom exemplo, observa. Agora, se você viu um mau exemplo, examina-se a si mesmo. Porque muitas vezes a gente está tão preocupado, irmão, em se desfazer de pessoas tóxicas, quando na verdade a gente deveria se examinar o porquê que aquela pessoa tóxica foi atraída para mim.
Porque quando eu vejo um bom exemplo, eu examino e imito. Mas quando eu vejo um mau exemplo, eu tenho que examinar a mim mesmo. Fala comigo, eu examino a mim mesmo. Fala comigo, a mim mesmo. Por quê, querido? Provérbios capítulo 8, versículo 2, diz: eu, a sabedoria, moro com a... Fala comigo, prudência. E dispõe de conhecimento e de conselhos. Agora, por que a sabedoria mora com a prudência, irmão? Porque prudência é o que você precisa. Porque o nosso ímpeto está em ser ousado, mas você precisa de prudência. E o que é prudência? Fala comigo, calcular os impactos. Provérbios capítulo 27, versículo 12, diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. Fala comigo, busca refúgio. Provérbios capítulo 14, versículo 16, diz: o sábio é cauteloso e evita o mal. Tem uma expressão no Army, no exército americano, que ele fala assim: fly or fight. Fala comigo, fly or fight. Em outras palavras, no português é luta ou voa, irmão. Mas no nosso português mesmo é assim, briga ou vaza. Porque é isso, se você vê que não dá para lutar, vaze. Sai de fininho. Porque tem vezes na sua vida que a melhor coisa para você fazer é ignorar, fingir que não ouviu, fingir que nem ouviu, sair fora. É o verdadeiro fly, voa, vaza. Agora tem hora não que você vai ter que lutar. Mas é como que eu sei disso? Calculando os impactos. Tem gente que só vive, mas não calcula o impacto da vida. Lucas capítulo 14, versículo 28 diz: pois qual de vocês, Jesus estava falando para quem queria seguir ele, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Por que a sabedoria foi morar com a prudência, irmão? Porque prudência é o que nos falta. Pastor, como é que eu busco sabedoria? Fala comigo, calculando os impactos. É isso que o Salmo está falando, é isso que o Provérbio está falando. Irmão, sabe quantas vezes eu já aconselhei alguém que estava querendo se separar e eu não usei a Bíblia? Várias. Como? Sabedoria. Ah, tu quer se separar? Entendi. Não está dando certo, não está dando certo. Ah, incompatibilidade de gêneros, ok. E os meninos estão sofrendo. Entendi. Ok. Tu já pensou no fato de que quando isso acontecer, o próximo homem que os teus filhos vão chamar de pai não vai ser você? Mostra os impactos. Ah, ela não te escuta. Não, ele não te entende. Quem garante que o próximo vai entender? Não, pastor, o senhor não sabe. Foi um olhar assim, como aquela mulher do adultério lá de Cantares, como um mel nos seus lábios. É uma desgraça, irmão. Satanás, ele capricha. Entendi. Ok. Você já calculou os impactos disso? O que isso vai causar no teu trabalho, o que isso vai causar na tua família, o que os teus pais vão falar, o que os pais dela vão falar, o que os próximos pais, os teus próximos sogros vão falar? Você já calculou os impactos? Então você concorda comigo que muitas vezes não é espiritualizar, mas é pensar e calcular os impactos. Aí você para pensar e fala assim, verdade, é melhor ficar com essa, lutar por essa, porque tem menos o quê? Impacto, irmão. Quem está me entendendo? Esse dia eu falei com outro irmão essa semana: pastor, tá difícil. Tá, né? Tô morrendo, pastor. O irmão tá me matando. Eu fiz, entendi. O que é que vai doer mais? Uma aliança que você vai decidir quebrar porque você escolheu não morrer? Ou uma morte que você se entrega para que o teu relacionamento viva? Eu garanto que a dor de uma aliança quebrada dói muito mais do que a morte que você decidiu se entregar para que aquele relacionamento vive e não morra. Calcula os impactos. Quais os impactos, irmão? Fala comigo, eu preciso calcular os impactos. Você está me entendendo? Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Não, irmão, você não tem prioridade. Ah, pastor, eu preciso pagar minhas contas. Ok. É porque eu ganho bem, então. Ok. Então muitas vezes eu vou te dizer uma coisa, querido. Muitas vezes Deus vai fazer com que você perca tudo para que você adquira sabedoria. Por quê? Porque quando você encontra a sabedoria, você vai entender que nela você tem riqueza. Um dia eu cheguei para um irmão
Ele estava com medo assim de falir. Eu fiz, irmão, para de agir feito pintinho de granja. Tu é uma águia. Tu saiu do 0 aos 6 dígitos. Se tu perder tudo, daqui a uma semana tu já tem de novo. Por quê? Porque não é o que você tem, mas é o que você adquiriu. Você adquiriu e encontrou sabedoria. Então muitas vezes a misericórdia de Deus, querido, vai ser você perder tudo, para que você possa de fato encontrar o que vale, que é a sabedoria. Provérbios 16 fala, é melhor obter sabedoria do que ouro. É o melhor obter entendimento do que prata. Não, pastor, mas se eu e a minha esposa trabalhar, não tem problema nenhum com mulher que trabalha, irmão. Zero. Mas quantas vezes a gente chega, principalmente aqui nos Estados Unidos, e fala assim, não, porque se foi eu e minha mulher trabalhando, com 5 anos a gente obtém a casa. Agora se for só eu é com 10. Mas tu não pensa no fato da sequela que tu está deixando nos teus filhos, que não tem nenhum pai e mãe em casa. Então, quem de fato é sábio? Comprar a casa em 10 anos ou em 5 com teus filhos restaurados e vivos em casa? Porque talvez, quando tu comprar a tua casa com 5 anos, porque tua mulher está trabalhando, no 6º tu vai viver sozinho, porque teu filho já não está mais lá, porque tu quis dar presente e não deu presença. Você precisa ser sábio, calcular os impactos, querido, porque a sabedoria é melhor do que o ouro, do que a prata. Entendendo, diz amém. Terceiro, aonde eu encontro sabedoria? Fala comigo. Primeiro pilar, revelação. Segundo pilar, razão. Terceiro pilar, relação. Sabedoria é relacional. Tiago capítulo 13, versículo 13 ao 18 fala assim, quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. O que é que ele está falando, irmão? Tu é sábio, tu trata os outros bem, tá? Essa pegou em muita gente. Mas se tendes a amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis e nem minta contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, o espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a verdadeira sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Fala comigo, pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. O que ele está dizendo? Tem duas sabedorias, a que vem do alto e a que vem da terra. Qual que você está buscando? Quem já foi lá no nutricionista para tentar emagrecer e ela te mostrou uma pirâmide? Aquela pirâmide ali, irmão, foi quase uma afronta, né? Por quê? Porque na pirâmide ela mostra a base que você tem que se alimentar, as coisas que você pode se alimentar, e lá na pontinha, tá lá o hambúrguer, a pizza, que é só esporadicamente. Mas da mesma forma que existe uma pirâmide alimentar, existe também uma pirâmide alimentar de sabedoria. A base da pirâmide da sabedoria, fala comigo, a base é o quê? A palavra de Deus. Irmão, quer buscar sabedoria? Tu lê tua Bíblia? Ou tu só escuta versículos quando eu leio para tu aqui no domingo? Aí quer prosperar, quer restaurar casamento, quer crescer na vida, quer ver os milagres acontecendo e não lê a Bíblia? Aí, irmão, não dá. Mas fica lá no Instagram, no Facebook, toda hora, lá no Rolling the Page, aí você está virando a pirâmide de cabeça para baixo. Aquilo que deveria ser esporádico, uma pontinha, porque tem até uma certa sabedoria lá numa rede social, sim. A gente inverteu. Fala comigo, a base é a palavra de Deus. Segundo, comunidade de fé, a nossa família espiritual. E é aí que muita gente trava. Por quê? Provérbios 19, versículo 20 diz, ouça conselhos, aceite instruções e acabará sendo sábio. Opa! Como é que eu sou sábio? Fala comigo, ouça conselhos, aceite instruções. Em outras versões fala exortações. E acabará sendo sábio. Provérbios capítulo 11, versículo 14 diz, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselhos, há sabedoria. Provérbios 15, 22,
Onde não há conselhos, fracassam projetos, casamentos, empresas. Mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Uau, você está me entendendo? Não desiste, irmão. Não fecha aquele negócio, não para. Não volta atrás. Busque conselhos, porque talvez ali está a tua solução. Você está me entendendo? Por quê, querido? Porque o sábio é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Todo sábio transfere o que sabe e aprende o que ensina. Agora, por que a gente trava nesse ponto, irmão? Porque é justamente na nossa ferida que fala assim: pastor, mas você não sabe, eu já fui traído, abusado, lascado, trajado. Não dá, pastor, para ouvir ninguém, eu vou me isolar. Eu entendo, irmão. Nem em todo lugar você deve buscar conselhos. Aliás, o diabo está sempre à espreita, esperando você buscar conselhos em lugares errados. Porque ele sabe que quando você busca conselhos em lugares errados, você vai mudar a rota, irmão. Você não vai desistir não, você vai mudar a rota para o lugar errado. Agora você precisa se curar. Porque pessoas dão conselhos errados, mas pessoas também são chaves. Porque tem gente que é cadeado, mas tem gente que é porta. Tem gente, irmão, que numa frase resolve a tua vida. Por quê? Porque você buscou conselho aonde havia sabedoria. Um dia eu não conseguia, irmão, como é que fala na linguagem coach, eu não conseguia, como é que é o nome? Escalonar. Escalonar? A minha empresa. Irmão, eu fazia de tudo, aquela coisa e não escalonava. Escalonar é eu subir que nem um foguete. E aí um dia, estou no rádio, escuto que um cara que é um guru nessa área de construção, de real estate, estava em Dallas e você dava o seu número na rádio e você poderia ser sorteado e o cara ia te ligar. Irmão, dei meu nome, passou uma semana, eu estou lá no Home Depot comprando coisa. Toca o telefone, o cara fala: oi, sou eu, falou o nome dele lá, você tem 1 hora para falar comigo. Eu gelei, irmão. Eu parei o que eu estava fazendo, desci a unção do Chaves. Quem já viu a unção do Chaves? Eu fiquei sem saber o que falar. Não é fake, não, sou eu mesmo, irmão. Fala aí. Você tem 1 hora. Eu falei: rapaz, na verdade, eu nem preciso de 1 hora, eu só tenho uma pergunta para você. Porque uma frase vai mudar tudo. Ele fez: eu não acredito. Você está pensando essa 1 hora? Eu falei: não estou dispensando essa hora, eu estou indo direto ao ponto, porque eu só preciso saber de uma coisa. Aí eu perguntei, ele respondeu. Irmão, não foram 5 palavras. Aí ele riu de um lado, eu ri de outro e falei: eu não acredito que é só isso. Irmão, você não tem ideia, eu já tinha tentado de tudo quanto é curso que você imaginar, pessoas. Irmão, 5 palavras resolveram. Aí eu ri do outro lado e falei: obrigado. Ele falou: é só isso mesmo? Eu fiz: só isso mesmo. Paguei as coisas, sentei no carro e fiquei lá rindo comigo mesmo. Eu falei: não acredito. Por quê, irmão? Porque a sabedoria te faz enxergar o óbvio. Porque muitas vezes o que você precisa, irmão, não está escondido numa complexidade teórica, matemática, de raiz quadrada de 1466. Não, está ali, está no óbvio. A sabedoria, ela te faz ver aquilo que é óbvio. Eu fui para casa com aquela frase, irmão, e resolveu. Por quê? Porque eu busquei conselhos. Em vez de desistir, o que foi que eu fiz? Busquei conselhos. Por quê? Porque o sábio transfere o que sabe e aprende o que ensina. Deixa eu te dizer, se Deus não mudou a tua rota, não muda a direção, permanece naquilo que Ele falou, só busca sabedoria. Não desista, não para, não duvida, busca sabedoria. Eu sei, talvez você não é, pastor, não era aquilo que eu queria ouvir hoje, não, irmão, porque eu quero te dizer que o verdadeiro sábio é aquele que é ensinável. Fala comigo, é ensinável. Ele aceita confronto. Por quê, irmão? Porque Deus, todas as vezes, Deus quer te elevar o teu nível de sabedoria. Ele vai te apresentar algumas pessoas e vai te desconectar de outras.
Repete assim comigo. Uma nova mentalidade, uma nova percepção, que me coloca no novo ambiente. E no novo ambiente tem um milagre ali. Novas pessoas. E novas pessoas me dão novas ideias. E novas ideias dão novos resultados. Então não desiste, busca sabedoria. Você está me entendendo? Aonde eu busco? Na palavra, irmão. Quer prosperar? Palavra. Quer avançar? Palavra. Quer restaurar teu casamento? Palavra. Ou não está na moda agora os coaches empresariais usando Salomão para tudo, falando da Bíblia para tudo? Eu fico só rindo, irmão. Eles estão usando a Bíblia, tira aquele da Bíblia e fica dizendo, está aqui o sábio. Não, está aqui, ó, sempre esteve aqui, sempre estará aqui. Porque sabedoria é uma luz, é um verbo, é uma palavra, é uma pessoa. Agora cuidado. Nem toda crítica é um confronto, é uma afronta. Fala comigo, eu preciso discernir a afronta de confronto. No confronto há sabedoria, na afronta há roubo. Por quê, irmão? Porque o crítico ele está lá para te afrontar. E o crítico ele não quer teu conselho, ele quer teu lugar. Então não gasta tempo com a crítica. Não escute crítica de quem você nunca buscaria conselhos. Porque se não tem sabedoria para dar, não tem autoridade para curar. Amém? Quem está me entendendo? Quem não tem sabedoria para oferecer, não tem autoridade para corrigir. Fica de pé no seu lugar. Sabe o que é que você precisa hoje? Sabedoria. Hoje não é dia de você receber imposição de mãos, abraço afetuoso ou palavra profética. Hoje é dia de você entender que você precisa buscar sabedoria. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. A porta que você está procurando se abrir está na sabedoria. Busca sabedoria. Eu amo aos que me amam, e quem me busca de madrugada me encontrará, e encontrará riquezas insondáveis, indestrutíveis, rendimento, paz, alegria, vida, favor. Glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu
não sei se é para todos, mas eu sinto muito forte no meu coração. Existem pessoas aqui prestes a desistir, irmão. Você já perguntou ao sócio do teu negócio se era para tu desistir? Eu não sei se você sabe, irmão, mas Deus é teu sócio. Você já consultou o temor e a onisciência e a onipresença de Deus, que sabe e vê todas as coisas? Porque muitas vezes entre a desistência e o sucesso está numa curva que você pega. Aonde, pastor? Na sabedoria. Coloca a mão no teu coração e ora junto comigo. Faz-me ouvir, Senhor. Faz-me ver. E coloca no meu coração, repete comigo, coloca no meu coração um desejo de buscar sabedoria. Querido, eu te abençoo com disposição, desejo e fome de buscar por sabedoria. Porque a Bíblia diz que aqueles que permanecem na sua porta encontrarão seus acessos. A sabedoria tem um quarto, tem uma casa, tem uma sala, tem um acesso esperando para você. E tudo que é dela se torna seu. Por isso que a sabedoria mora com a prudência. Obrigado, Senhor. Singelo e profundo obrigado. Amém, queridos? Não esquece, amanhã na casa de Johannes, se você é empresário, tem desejo de ser, fala assim: não, pastor, eu preciso aprender mais sobre riquezas, recursos e reinos. Amanhã, 7h30, lá em Albre, a gente vai estar destrinchando muito sobre isso, sobre essa unção que Deus está derramando sobre os últimos dias. Amém? Deus te abençoe. Tchau.